Olá, obrigada pelo convite, que eu agradeço em meu nome e em nome do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, onde sou professora e coordeno a equipe multidisciplinar do Ambulatório de Endometriose e Dor Pélvica Crônica. É um prazer muito grande falar de endometriose, que é uma doença benigna, que afeta mulheres no período reprodutivo e que é uma doença que apresenta inúmeros desafios para os ginecologistas e se constitui em um problema de saúde pública, seja pela questão da prevalência, estimativa que 6 milhões de brasileiras sejam acometidas pela doença, seja pela questão dos sintomas, caracterizados principalmente por dor e infertilidade, e pelos custos ao sistema de saúde, seja pelos tratamentos ineficazes ou pelo absenteísmo do trabalho e redução de qualidade de vida das mulheres. A doença é definida pela presença de tecido endometrial, com glândulas ou estroma fora do útero. É uma doença que é definida por 3 formas principais. Existe uma doença que é uma doença superficial peritoneal, uma doença ovariana, que se caracteriza pela presença dos cistos achocolatados no ovário, e uma doença profunda infiltrativa, que foi definida na década de 90, que é definida pela presença de infiltração além de 5 milímetros no peritônio, e é uma doença caracterizada principalmente por dor. A patogênese da endometriose ainda é pouco conhecida. Os problemas apresentados pela doença representam-se de várias formas. É uma doença crônica para a qual, infelizmente, ainda não há cura e, portanto, é necessário um cuidado contínuo, seja pela questão do comprometimento da qualidade de vida dessas mulheres, pela dor, pela infertilidade, pelas recorrências e pela necessidade de, muitas vezes, tratamentos repetidos e ineficazes. Há ainda uma questão relacionada ao tratamento da doença e da dificuldade de se trabalhar com guidelines baseados nas melhores evidências possíveis. A outra questão é que o tratamento mais moderno da endometriose requer um foco na melhora da qualidade de vida individual, e é isso que nós vamos trabalhar o tempo todo com essas mulheres. Além disso, o custo para os tratamentos da doença é muito alto, seja por causa das recorrências, seja por causa da necessidade de tratamentos para a infertilidade, que muitas vezes requerem um concurso de técnicas de reprodução assistida, seja pelo absenteísmo do trabalho. A doença custa anualmente milhões de dólares. A prevalência da doença vai variar conforme o método diagnóstico utilizado e que população que eu vou estudar. Se eu for levar em consideração as mulheres que são submetidas à salpingotripsia bilateral, 2 a 18% vão ter endometriose. Se eu levar para o lado das inférteis, até 50% pode ter endometriose. E naquelas com dor pélvica crônica, 5 a 21% vão ter o diagnóstico de endometriose. Além disso, o método diagnóstico é muito importante. Se for levar em consideração a definição da doença, que é uma definição histológica, eu vou precisar de biópsias. Mas nós vamos ver que com o avanço dos métodos de imagem é possível ter-se definições com diagnóstico por imagem associado ao diagnóstico clínico. A fisiopatologia da endometriose ainda permanece um enigma. Há 4 teorias básicas que tentam explicar a doença, mas infelizmente nenhuma delas até hoje conseguiu explicar a doença em todos os locais que já foram definidos. A teoria aparentemente mais aceita é a da menstruação retrógrada, que foi proposta por Sampson
na década de 20. Então, com a teoria da menstruação retrógrada, nós vamos ter refluxo de sangue menstrual para dentro da cavidade uterina, que parece, para dentro da cavidade pélvica, que parece ser um fenômeno praticamente universal, identificado em até 90% das mulheres. Esses debris menstruais que caem na cavidade pélvica deveriam ser removidos pelas defesas do organismo, mas aparentemente parece haver uma tolerância do organismo dessas mulheres à presença desses debris menstruais. Então, há questões imunológicas, embora essas mulheres não sejam imunocomprometidas. Há uma predisposição genética, embora não tenha-se ainda identificado um fator genético ou um gene único envolvido na doença. Fatores mecânicos são importantes. A gente sabe que as mulheres que têm alguma obstrução para a saída do sangue menstrual, mulheres com alterações müllerianas, por exemplo, desenvolvem mais endometriose. Fatores endócrinos também são importantes. Aparentemente há uma discinesia hipotálamo, hipófise, ovário com o endométrio uterino, então nós vamos ver que isso pode até explicar algumas das situações de infertilidade que nós vamos ver nessas mulheres. Existem ainda fatores locais, que vão desde os fatores peritoneais, que o peritônio dessas mulheres parece ser mais receptivo à presença desse endométrio ectópico, há alterações do próprio endométrio dessas mulheres. Existem mais de 100 alterações descritas nesse endométrio. Esse endométrio seria doente, teria alteração tanto de fatores de adesão, redução de apoptose, expressão alterada de enzimas que são importantes no metabolismo hormonal, entre outros. Então, de certa forma, o que explicaria a doença? Esse endométrio que reflui e cai na cavidade peritoneal, escapa às defesas do organismo, é capaz de aderir ao peritônio, invade num processo análogo à invasão tumoral, coloniza os vasos sanguíneos e a lesão faz angiogênese e começa a se desenvolver e a responder de maneira quase que cíclica aos esteroides ovarianos. A doença é hormônio dependente, estrogênio dependente. Além desses fatores, existem outros fatores também que contribuem. A presença de fatores de crescimento e citocinas, a doença é uma doença inflamatória, as alterações hormonais que são encontradas, aparentemente a presença de microRNAs que ajudam a modular a doença. O estresse oxidativo também parece ser importante, fatores ambientais, como os disruptores endócrinos, que parecem também modular a doença, e mais recentemente tem sido estudado o papel de células-tronco que estariam presentes na doença, células-tronco endometriais, e que talvez pudessem ter um papel na perpetuação da doença. Essa complexidade na patogênese da doença ajuda a gente a entender por que é tão difícil de tratar e de muitas vezes não conseguir um tratamento único para resolver a doença. Os desafios que existem vão desde o diagnóstico clínico, porque a doença apresenta clínica variável, se confunde com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, doença inflamatória pélvica. Existe uma questão da normalização da dor que muitas mulheres queixam e que a queixa delas é colocada como se isso faz parte de ser mulher, ter dor. Os erros diagnósticos também que vão ocorrendo e isso leva a um atraso de vários anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo das lesões. O quadro clínico é caracterizado pela presença de dor e de infertilidade, mas nós sabemos que cólica menstrual, que é um marco da doença, que está presente em muitas mulheres, pode estar ausente em até 20% delas. Situações como infertilidade, dor durante a relação sexual, dispareunia e outros tipos de dor pélvica crônica. Menos comumente, disquesia, que é dor ao evacuar, alterações do hábito intestinal e alterações urinárias.
O importante é que, na presença, né, de suspeita de endometriose, eu devo excluir causas gastrointestinais, geniturinárias e musculoesqueléticas e psíquicas de dor pélvica crônica. Lembrando que em muitas dessas mulheres pode ocorrer associação da dor, e isso deve ser levado em consideração na hora do tratamento, porque muitas vezes a mulher tem endometriose, tem constipação intestinal associada, 20% tem problemas musculoesqueléticos, como síndrome miofacial, e muitas delas depressão associada. O que é muito comum nas mulheres? Então, esses são dados de um estudo que envolveu mais de 3.000 mulheres. Então, dismenorreia, cólica menstrual, cansaço, fadiga, alterações intestinais que vêm durante a menstruação, isso é importante saber. Se existe uma alteração de hábito menstrual, de hábito intestinal durante a menstruação, ou de dor cólica que surge nesse período, inchaço abdominal, sangramento menstrual irregular ou volumoso, outros sintomas gastrointestinais como náusea, cefaleia, né, tonteira durante a menstruação, infertilidade e disúria. Cerca de 10% das mulheres nessa casuística não tinha dor, nenhuma dor do ponto de vista de origem ginecológica. Há outro problema com a endometriose é que existe um descompasso entre a presença de sintomas e a gravidade ou o estadiamento da doença. Então, nós temos mulheres que têm a pelve toda acometida, a pelve congelada, doença grave e que não queixam de dor ou que queixam de pouca dor, e mulheres que têm doença leve ou mínima e que têm queixa importante de dor. O que é importante ressaltar é que, nesse momento, é que a nossa obrigação é sempre acreditar na dor e fazer a avaliação clínica adequada. E o papel do ginecologista ou do médico que está avaliando uma mulher que apresenta esse tipo de queixa é pesquisar. Infelizmente, o que acontece é que muitas das mulheres, né, muitas vezes escutam que não há nada de errado e que, na grande maioria das vezes, infelizmente, elas escutam que isso vem de um ginecologista. E isso é estatística internacional e não é diferente aqui no nosso país. Então, nós precisamos parar de pensar que dor faz parte de ser mulher e que é normal sentir dor. Queixa de dor significa avaliação adequada. Né? E isso se reflete na queixa também dessas mulheres. 47% já passou por mais de 5 médicos até o diagnóstico ou o encaminhamento adequado. Então, nós temos longos anos de doença, sofrimento, tem estatística que mostra que as mulheres, entre começar a sentir dor e chegar até o diagnóstico e tratamento adequado, de 5 a 12 anos se passaram, peregrinações infrutíferas por médicos, por consultórios e muitas vezes cirurgias repetidas e inadequadas e que às vezes levam ao comprometimento, inclusive, da fertilidade dessas mulheres. O que é importante na abordagem da endometriose? Nós vamos partir de uma suspeita clínica que vem da questão da infertilidade, da presença de dor ou de algum tumor ou cisto. Vamos pensar no diagnóstico cirúrgico, em algumas situações a gente não pode fugir dele, e o tratamento vai ser direcionado à resolução dos sintomas. O tratamento para dor, para infertilidade, para redução de recidivas, e muitas vezes existe associação de dor e também de infertilidade. A anamnese, ela é muito importante, é importante que ela seja direcionada. Na maioria das vezes, essas mulheres já passaram por vários ginecologistas, mas mesmo assim nós vamos voltar e buscar a história detalhada dela, da dor, há quanto tempo tem dor, o que melhorou, o que piorou, os tratamentos realizados, cirurgias, medicamentos, a história ginecológica dela
detalhada, uma história menstrual, com a caracterização dos ciclos, com a presença de dor, dos sintomas associados, e aí sintomas que são importantes, de alterações intestinais, urinárias, sintomas exacerbados pelo período menstrual, paridade, desejo ou não de engravidar. Em algumas situações há uma confusão que a presença de endometriose significa impedimento total de engravidar, e isso não é verdade. Isso é importante para orientar tanto a contracepção quanto o planejamento reprodutivo. Lembrar que mulheres com endometriose podem engravidar espontaneamente, fazer uma busca pelos tratamentos cirúrgicos, buscar os relatórios cirúrgicos, biópsias eventualmente realizadas, de modo que essa anamnese seja a mais completa possível. Em relação à dor, a gente tenta caracterizar da melhor forma possível, usa a escala visual analógica, porque ela é importante não só para tentar quantificar, embora nós saibamos que as escalas disponíveis nem sempre elas apresentam a melhor avaliação, mas é isso que nós temos, e é para acompanhar a evolução, e colocar em mente que nem sempre nós vamos conseguir zerar a dor, mas nós vamos conseguir melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher. A outra coisa é que caracterizar bem a dor, do ponto de vista clínico, dá uma pista da localização. Por exemplo, mulheres que têm doença profunda vaginal têm mais dor durante a relação, uma dispareunia profunda. Presença de lesões no septo reto-vaginal também. Presença de aderências no fundo de saco vaginal aumenta a chance de disquesia, de dor ao evacuar. Então, esse trabalho que é da minha aluna de mestrado, a doutora Ivete de Ávila, ele mostra a importância da anamnese na caracterização da dor, e se essa caracterização é feita adequadamente, eu vou ter uma pista de possíveis presenças de doença profunda e da sua localização, que é importante para o planejamento cirúrgico. O exame físico, embora seja dito que ele é pobre, ele tem que ser direcionado. Eu vou fazer uma avaliação clínica geral e vou tentar mirar na doença. Vou fazer um exame especular, vou avaliar bem o fundo de saco, as laterais, o fundo de saco anterior, para ver se eu encontro lesões possíveis de endometriose, que são raras na vagina, no colo, mas elas podem estar ali, lesões violáceas, arroxeadas. Vou fazer um toque vaginal, avaliando se o útero está fixo ou não, se existe dor à mobilização, como é que está o fundo de saco, tem nodulações ali, tem pontos de gatilho, tem massas, como que estão os anexos. O toque retal, no nosso serviço, nós não fazemos, porque a discussão nossa que nós temos com a coloprocto é que, se há sintoma intestinal, a paciente vai ser avaliada adequadamente. Nós fazemos um exame de ultrassonografia com preparo intestinal. Então, em geral, o toque retal nós não fazemos, não faz parte do nosso protocolo, do nosso serviço. Lembrar que a realização do exame durante o período menstrual, ela é importante, porque ela melhora a performance diagnóstica. Então, se o meu exame físico está pobre, eu converso com essa paciente, peço para ela voltar menstruada e faço esse exame, não há nenhuma contraindicação para isso. Isso aqui também é um outro trabalho da minha aluna, da Ivete de Ávila, mostrando a importância do exame físico em mãos treinadas. Nessas pacientes que foram operadas de endometriose profunda infiltrativa, a avaliação clínica pré-operatória mostrou 60% das vezes o fundo de saco alterado. Então, o toque realizado por mãos experientes também ajuda a mostrar onde está a doença e ajuda no planejamento cirúrgico. Em relação aos marcadores, e aí o diagnóstico não invasivo é o sonho de muita gente que trabalha com endometriose, o CA-125 é dos mais falados, mas que infelizmente não apresenta nem sensibilidade nem especificidade adequadas para
o diagnóstico e ele é colocado como no protocolo último da Sociedade Europeia como um exame que não deve ser realizado. Como isso é amplamente divulgado nas redes, a gente recebe muita paciente, inclusive apavorada, porque fez o exame por conta própria, e aí vai lá no Dr. Google e acaba achando que está até com câncer de ovário. Então, isso precisa ser colocado, que nós não temos marcadores, se nós formos olhar a literatura, de mais de 100 marcadores avaliados, fatores imunológicos, fatores de crescimento, fatores de aderência, nenhum deles conseguiu identificar adequadamente endometriose. Então, o que nós temos? Nenhum marcador não invasivo com aplicação clínica. Então, nós fazemos alguns marcadores em situações de pesquisa, mas na rotina clínica não há nenhuma indicação para que isso seja feito. Por outro lado, o exame de imagem, e aí a ultrassonografia pélvica transvaginal, feita por um examinador treinado, ela vai nos ajudar. Ela é boa para diagnosticar os endometriomas, que aparecem como cistos, né, com conteúdo heterogêneo, que é descrito como vidro de relógio. Ele ajuda bem no diagnóstico. Na presença de endometrioma, a gente tem a obrigação de buscar doença profunda. 50% dos casos de endometrioma, que é a lesão cística ovariana, está associado com a presença de lesões intestinais. Então, nesse caso, eu posso pedir uma ultrassonografia com preparo intestinal para avaliação de lesões de endometriose profunda no intestino, no compartimento posterior da pelve. Lembrar que isso vai ser um diagnóstico operador dependente, ou seja, o ultrassonografista tem que ter um treinamento específico. O ultrassom, quando comparado com a ressonância nuclear magnética, a ultrassonografia pélvica com preparo intestinal, feita por examinador preparado, apresenta uma boa acurácia na identificação de lesões de endometriose profunda no intestino. Associado ao exame clínico bem realizado, eu vou ter uma melhor detecção e caracterização dessas lesões e ter um preparo pré-operatório para uma cirurgia com equipe multidisciplinar, de modo que eu faça um tratamento num único tempo e definitivo. A ressonância, ela é um exame importante, mas ela não ajuda nem a afastar, nem confirmar lesões de endometriose. Quando a gente compara o custo de ultrassonografia e ressonância, obviamente a ultrassonografia ela é bem mais barata, então ela deve ser o primeiro exame para a avaliação da mulher com suspeita de endometriose. O que os principais protocolos colocam? Então, nós vamos falar do protocolo europeu, que é de 2014, o manual de endometriose da Febraso, que nós tivemos a honra de ajudar a construir esse trabalho de orientação para os ginecologistas, e em 2018 o protocolo foi revisto, nós temos protocolos novos publicados, assim como a Biblioteca Cochrane e o Sistema de Saúde inglês apresentam guidelines baseados nas melhores evidências disponíveis para a abordagem dessas mulheres. Então, o que eu vou fazer em termos de endometriose baseado nessas evidências? Eu vou fazer uma avaliação clínica, levando em consideração todos aqueles sintomas que eu falei, de dismenorreia, de dor durante a relação sexual, de alterações intestinais cíclicas. Vou fazer um exame físico direcionado, tentando encontrar os nódulos no compartimento posterior, ver o útero fixo, os espessamentos no ligamento útero-sacro, e vou fazer exames de imagem, ultrassonografia com preparo intestinal, com o examinador, um ultrassonografista que tenha preparo, expertise para isso, ou a ressonância magnética da pelve e das vias urinárias, se eu estou pensando em doença intestinal ou urinária. Para a ressonância, vale o mesmo que nós aplicamos para a ultrassonografia. Eu preciso de um radiologista experiente. Tá? Em termos de endometriose, a gente precisa repensar esse diagnóstico se eu estou falando em termos de
exame de imagem. O diagnóstico cirúrgico, histológico, ele é invasivo. Então, a partir do momento que eu tenho avaliação clínica, e aí eu tenho que escutar o paciente, né? Isso é antigo na medicina. Escute o seu paciente porque ele vai te falar o diagnóstico. Associado a um exame de imagem bem feita, eu vou ter uma definição clínica bastante razoável e, às vezes, vou postergar essa abordagem cirúrgica. Então, o que nós temos de mais moderno em termos de diagnóstico é tentar mudar esse paradigma do diagnóstico histológico para uma definição clínica. Mas uma definição clínica que seja baseada numa anamnese bem feita, acurada, detalhada, com atenção à fala da paciente e às suas queixas, é o exame de imagem direcionado e de qualidade. A cirurgia, ela tem dois benefícios. Eu vou ter um diagnóstico definitivo, porque eu vou ter acesso à biópsia, né, durante a laparoscopia ou laparotomia. Agora, a laparoscopia apresenta inúmeras vantagens, que vão desde ser menos invasiva, quanto permite ao acesso a locais que muitas vezes não são acessíveis por via laparotômica, mas ela requer também expertise. Eu tenho que ter uma equipe com preparo para enfrentar o que vai aparecer ali naquela laparoscopia. Que antes de qualquer procedimento intraoperatório, eu preciso de fazer a inspeção da cavidade e classificar a doença. A gente sabe que existem inúmeras classificações, nenhuma é perfeita. A classificação que é mais usada é essa de 1996, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. É uma classificação que foi evoluindo ao longo dos anos. E o que ela faz? Ela tenta fazer uma linguagem universal, tenta associar índices de fertilidade e fazer alguma orientação em relação ao tratamento. Ela preconiza 4 estadiamentos. O estádio 1 é a doença mínima, o 2 a leve, a 3 a moderada, 4 a grave. E aí o estadiamento leva em consideração a presença de lesões nas tubas, nos ovários, no peritônio, comprometimento dos anexos, ainda leva em consideração o aspecto das lesões. A gente sabe que as lesões enegrecidas são as lesões ativas, as lesões brancas as mais fibrosas, e a vermelha a lesão ativa. Então, de posse de tudo isso durante a cirurgia, eu tenho que fazer esse estadiamento para tentar também avaliar a gravidade da doença. Tá? O diagnóstico anatomopatológico, ele é feito com a presença de implantes semelhantes ao endométrio, glândulas ou estroma histologicamente semelhante ao endométrio. Embora haja uma orientação de que possa se fazer o diagnóstico só pela aparência das lesões, esse diagnóstico pode ser falho pelo pleomorfismo que é típico das lesões de endometriose. O anatopatológico vai confirmar a endometriose, às vezes, só em 60% a 80% dos casos. O anátomo negativo não exclui a doença, porque, de repente, foi feita uma biópsia naquelas lesões que são lesões já antigas, que não vão ter elementos teciduais ativos. Embora a inspeção visual seja considerada como padrão ouro pelo protocolo da Sociedade Europeia, há uma recomendação de que se tenha uma confirmação histológica de pelo menos uma lesão para exclusão de malignidade. Isso é muito importante, principalmente quando eu estou tratando endometrioma e agora as lesões intestinais. Em termos de tratamento, o que vai ser o objetivo? Eu vou avaliar essa paciente e ver qual que é o principal problema naquele momento. Ela está com infertilidade, está tentando engravidar há 1 ano e não consegue, ou o principal problema dela é dor, ou às vezes é dor e infertilidade, ou eu estou lidando diante de uma recorrência. Então, nós vamos passar por cada uma dessas situações. O tratamento pode ser clínico, cirúrgico ou combinado. E aí,
a decisão terapêutica, a escolha do melhor tratamento vai depender de alguns fatores. Quando a questão é infertilidade, e aí se a mulher não tem uma obstrução das trompas por causa do processo inflamatório da endometriose, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Mas levando em consideração a fisiopatologia, que eu já comentei no início da aula, essas mulheres podem ter alterações da ovulação, então, por causa daquela questão da sincronia hipotálamo, hipófise e ovário, e aí elas teriam a ovulação alterada, com óvulos de qualidade comprometida. O próprio processo inflamatório que existe na pelve dessas mulheres pode ser hostil aos espermatozoides. Os embriões que são obtidos dessas mulheres por causa de todas essas alterações, eles podem também ter alterações que vão reduzir a sua qualidade, a capacidade de implantação, e ainda o endométrio dessas mulheres, que pode ter dificuldade de expressar alguns fatores relacionados à implantação, e tudo isso contribuir para a infertilidade nesses casos. Quando eu olho a capacidade de engravidar dessas mulheres, nós vamos ver que à medida que a doença agrava, e eu vou para os estadios mais 3 e 4, eu vou ter uma redução da fecundabilidade. É importante ressaltar aqui que nem toda mulher com endometriose tem infertilidade, mas naquelas que são inférteis, até 50% pode ter endometriose. Então, isso tem que ser levado em consideração na avaliação. Nas opções terapêuticas que nós temos, se ela tem um diagnóstico de infertilidade, está tentando engravidar há mais de um ano e não consegue, eu não vou fazer tratamento expectante, porque continuar esperando não vai melhorar em nada. Não vou fazer nenhum tratamento clínico, porque todos os tratamentos clínicos vão resultar em suspensão dos ciclos menstruais, suspensão da ovulação, e não é possível engravidar dessa forma. O tratamento cirúrgico, eu tenho várias evidências que mostram que o tratamento cirúrgico puro e simples não resulta em melhora por si só da fertilidade. O tratamento cirúrgico é feito muitas vezes quando eu tenho uma associação de dor e infertilidade, ou existe uma massa para a qual eu preciso de um diagnóstico. Em muitas vezes eu posso pensar em tratamento combinado clínico-cirúrgico, são situações muito específicas, e em outras situações eu vou partir para técnicas de reprodução assistida, e nós vamos falar em relação às técnicas de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Se eu estou pensando em tratamento cirúrgico, seja qual for a indicação, massa ou dor, eu vou ter sempre em mente que a cirurgia deve ter o comprometimento de ajudar a fertilidade, não comprometer. Então, cirurgias repetidas sobre o ovário devem ser evitadas, eu tenho que preservar ao máximo o folículo e a reserva, prevenir ou minimizar aderências, e vou individualizar toda e qualquer conduta operatória, levando em consideração a idade e aos recursos que eu tenho naquele local. Eu sempre, antes de pensar em tratamento cirúrgico, eu vou conversar com essa mulher. Tem dor? Tem outros sintomas? Que tipo de infertilidade é essa? O ovário está acometido? São as tubas que estão obstruídas? Qual que é a idade dessa mulher? Independente de qualquer coisa, a idade é o principal fator de prognóstico para as chances de sucesso dessas mulheres. Quando eu penso em fecundidade natural para aconselhar essas mulheres, eu não tenho a melhor evidência científica, que são os estudos randomizados controlados para avaliar a fecundidade natural. Os estudos observacionais têm resultados conflitantes e, aparentemente, a fecundidade dessas mulheres está reduzida, vai para 2 a 5%. Lembrando sempre que nem toda mulher com endometriose é infértil, mas entre as inférteis até 50% tem endometriose. Quais que são as recomendações? As recomendações da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva de 2012 pedem para que se leve em consideração a idade da mulher, o tempo de infertilidade, presença de dor
e o estadiamento da doença. Fazer uma videolaparoscopia, propor um tratamento cirúrgico para somente aumentar as chances de gravidez, não tem fundamentação científica. As mulheres jovens que não têm nenhum outro fator associado, e aí eu tenho que pensar principalmente em fator masculino de infertilidade, que está presente em 30% dos casos, eu posso propor tratamentos menos invasivos. As mulheres com mais de 35 anos, por causa da questão da idade, o tratamento deve ser mais agressivo, com fertilização in vitro. Tá? Se existem cistos ovarianos de endometrioma, eu tenho que pensar na avaliação do tamanho e pensar em evitar cirurgias repetidas por causa do comprometimento da reserva. No caso de dor, eu vou ter que fazer uma avaliação levando em consideração a fisiopatologia da dor nessas mulheres. Então, há múltiplos mecanismos que provocam dor. Que eu vou ter desde o microsangramento nessas lesões ectópicas que levam à inflamação, à produção de prostaglandinas e citocinas nesses implantes de endometriose, a questão das lesões infiltrativas que costumam ficar próximas dos nervos pélvicos, há uma neoinervação nos implantes, uma alteração de contratilidade, de cinesia uterina, tem um efeito gatilho sobre o nódulo de endometriose profunda, então as mulheres às vezes têm durante o coito um estímulo ali direto no nódulo, né? A sobreposição de outros quadros que eu já comentei, que é importante na avaliação dessas mulheres sempre, né? O intestino irritável, cistite intersticial, espasmos musculares, síndrome miofacial, aderências pélvicas que surgem após cirurgias repetidas, os aspectos psíquicos e modificações de modulação central da dor, que todos são extremamente importantes na gênese da dor. Para o tratamento clínico da dor, eu vou fazer o quê? Suspender as menstruações, porque eu vou reduzir o refluxo de sangue menstrual e vou reduzir todo o processo inflamatório associado ao ciclo menstrual. Como que eu faço isso? Vou fazer de qualquer forma que seja tolerável para essa mulher. Avaliando, obviamente, risco-benefício. Os análogos do GNRH podem ser utilizados, eles levam a um hipoestrogenismo importante, então eu posso ter sintomas relacionados ao climatério, com ondas de calor e secura vaginal. Eles só podem ser usados durante um período curto de tempo, por causa da questão da redução da massa óssea. Eu tenho progestágenos, que eles vão agir de várias formas, como inibição de angiogênese, antiproliferação endometrial, tem ação anti-inflamatória, vão aumentar a apoptose desse endométrio. Né? Posso usar injetáveis, posso usar via oral, levando em consideração que o efeito colateral principal desses progestágenos é o sangramento não programado. O danazol, que é um derivado androgênico, que está descrito nos livros, ele tem um problema relacionado aos efeitos colaterais androgênicos, de acne, de pele oleosa, então por isso ele é pouco utilizado. Os anticoncepcionais orais combinados, qualquer um deles pode ser usado de maneira contínua, com segurança por essas mulheres, obviamente respeitadas as contraindicações principais, que é a história pessoal de trombose, doença hepática ativa, algum câncer hormônio dependente ou um sangramento não diagnosticado. Podem ser usados a longo prazo, com segurança, sem aumento de risco. O DIU de levonorgestrel é uma outra opção que pode ser usada por essas mulheres, e o efeito colateral principal inicial também é o sangramento não programado. Todas essas opções terapêuticas são melhores que o placebo, apresentam alívio da dor na endometriose. Infelizmente, a recorrência da dor é comum após a interrupção do tratamento clínico. Então, a recomendação é que esse tratamento seja feito de longo prazo, em paralelo com outras medidas dietéticas, de atividade física, até o uso de
terapias alternativas como acupuntura. Se eu tenho uma dor pélvica, com suspeita de endometriose, mas o meu exame ginecológico é normal, eu não tenho massa pélvica e avaliação de imagem confiável, não necessariamente eu preciso de ir para uma cirurgia. Eu posso fazer um tratamento empírico da endometriose com anticoncepcional oral ou um progestágeno, seja injetável ou oral, para mulher jovem que tem dismenorreia, que não tem planejamento de engravidar e não tem massa pélvica. Como é que eu decido se eu vou precisar de cirurgia ou não? Fiz esse tratamento empírico, o paciente fez as mudanças, fez acupuntura, está com dieta balanceada, atividade física. Não há eficácia? Eu posso ir para a videolaparoscopia como um processo final dessa propedêutica e verificar se existem lesões, porque as lesões de endometriose mínima e leve não aparecem no exame de imagem. E a gente sabe que eu não preciso de uma quantidade de doença para ter dor. Não há essa proporção. Então, a vídeo vai ser para esclarecer, para o esclarecimento final. Agora, se eu tenho uma dor pélvica, eu tenho suspeita de massa pélvica, eu tenho endometriomas ovarianos, a indicação de avaliação cirúrgica vai me dar o diagnóstico estiológico da massa pélvica e, eventualmente, o tratamento da dor. Se há cisto no ovário, eu não vou colocar a culpa da dor nesse cisto ovariano. Em geral, o que dói são as lesões que se acompanham esse cisto ovariano. Vou avaliar o tamanho deste cisto e aí eu vou até 3, 4 centímetros. Nós vamos fingir que não estamos vendo esse cisto lá e vamos somente acompanhar. Por quê? Até esse tamanho, a remoção do cisto vai me dar mais prejuízo do que benefício. Se eu tenho endometriomas muito grandes, eu posso fazer um tratamento combinado para tentar reduzir o dano ao ovário. E aí vou conversar, principalmente em mulheres jovens, que ainda não têm planejamento reprodutivo, nem tem nenhuma definição, conversar com elas sobre possibilidade de preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos. A remoção dos ovários, ela é feita em situações extremas, porque nós vamos ver efeitos adversos significativos para essas mulheres após a oforectomia, principalmente se ela for feita antes dos 45 anos. Para os casos de doença profunda, a melhor resposta ao tratamento vem com a remoção cirúrgica das lesões. O tratamento hormonal pode dar um alívio temporário, mas eu tenho uma recorrência da dor na maioria dos casos. Por quê? Porque em volta dessas lesões eu tenho fibrose, eu tenho aderência, tenho retrações teciduais que são importantes na gênese da dor. E que a melhora que eu vou ter a médio e longo prazo é a ressecção cirúrgica. Lembrando que se essas lesões estão no intestino, no aparelho urinário, eu vou ter que, para a abordagem dela, ter uma equipe experiente e multidisciplinar. Além do ginecologista, eu vou ter que ter coloprocto e urologista para fazer a abordagem correta e segura dessas lesões. A hora que eu vou contemporizar tratamento clínico versus tratamento cirúrgico, eu vou ter que levar em consideração o quadro clínico, o desejo reprodutivo, a idade da paciente e as características das lesões. Onde estão essas lesões? Existe risco de obstrução intestinal ou urinária. Os métodos de imagem, nesse momento, eles são fundamentais, tanto para o planejamento cirúrgico, né, como para a definição e preparação dessa paciente a longo prazo. As lesões intestinais, eu tenho que ter uma definição importante do tamanho, do número de camadas intestinais acometidas e até a distância da borda anal. Se eu vou para uma cirurgia, o objetivo da cirurgia é remover todos os focos visíveis ou palpáveis numa única cirurgia chamada one-shot surgery. Por quê? Porque eu vou reduzir dor, melhorar a qualidade de vida e os índices de fertilidade.
não se justifica o que, infelizmente, nós vemos nos ambulatórios e consultórios, é mulheres com história de endometriose que já foram submetidas a 5, 6, 7 tratamentos cirúrgicos, nenhum sendo resolutivo e muitas vezes havendo um comprometimento da fertilidade. Quem eu posso fazer tratamento clínico? Naquelas mulheres que não querem engravidar, naquelas que já têm um diagnóstico, estão apenas com recorrência da doença, naquelas que tiveram pouca resposta ao tratamento cirúrgico. Não posso manter em tratamento clínico aquelas que têm lesões obstrutivas, sejam elas intestinais ou urinárias, naquelas que apresentam massas anexiais ou massa pélvica de aspecto duvidoso, naquelas que não desejam fazer uso de medicação por vários anos, naquelas que não tiveram alguma resposta inicial ao tratamento clínico. Sempre levando em consideração que eu tenho que levar no diagnóstico diferencial outras causas de dor pélvica nessas mulheres com endometriose que não têm resposta ao tratamento clínico. Muitas vezes o meu tratamento clínico não está funcionando, mas essa mulher continua com constipação, ela tem problema músculo-esquelético, ou ela tem intestino irritável que não está adequadamente tratado. A questão de avaliação cirúrgica delas, de oforectomia, e que muitos ainda acham que eu tenho que tirar o ovário para melhorar essa doença, a gente vai levar em consideração que a oforectomia feita, aí eu estou falando de oforectomia bilateral, que muitas vezes é indicada como cura da doença, eu vou ter efeitos adversos significativos, vou aumentar o risco de doença cardiovascular, de osteoporose, vou ter disfunção sexual, vou ter alterações cognitivas, alteração do humor, e vou aumentar a mortalidade dessas mulheres se eu proponho oforectomia, principalmente antes dos 45 anos. Então, vamos ter isso em consideração, avaliar o risco-benefício e conhecer bem as opções terapêuticas disponíveis antes de chegar no extremo de propor uma oforectomia para o tratamento da endometriose. Quando eu vou pensar em cirurgia radical e definitiva, ou seja, eu vou pensar em histerectomia total com salpingo-oforectomia bilateral, eu vou pensar única e exclusivamente em casos graves, sintomas debilitantes atribuíveis à doença, ou seja, eu fiz o diagnóstico diferencial, eu tratei as doenças associadas e que essa mulher já comprovadamente, definitivamente, não tem resposta a todos esses tratamentos. Aí eu vou para essa cirurgia radical e definitiva, em detrimento da amenorreia induzida de longo prazo, que, conforme eu falei, ela pode ser obtida com várias opções terapêuticas e ela é segura, desde que respeitadas as contraindicações estabelecidas. Se a mulher foi oforectomizada e eu tenho todo esse risco, eu não vou deixá-la sem reposição hormonal. Há um questionamento de que fazer reposição hormonal nessas mulheres, eu aumentaria o risco de recorrência da doença. Então, o que a literatura mostra? A endometriose não contraindica o uso de hormônios na pós-menopausa, e se eu tiver mesmo estrogênio isolado, que não é a melhor opção, eu vou ter uma redução, uma recorrência muito baixa de lesão de só 3%. Tá? As mulheres que fizeram histerectomia, elas podem usar só o estrogênio e a adição de progestágeno para impedir a transformação maligna dos focos de endometriose. Ela não tem uma evidência científica, mas ela parece ser útil na prevenção e recorrência dos sintomas de dor. Então, assim, eu posso fazer, essa mulher entrou na menopausa, está com sintoma, eu posso fazer reposição hormonal, tomando esses cuidados, conversando e orientando. Se essa remoção dos ovários foi antes dos 45 anos, mais um motivo para eu fazer, por causa de todos os riscos, sabendo que a chance de recorrência é bastante pequena e que, obviamente, eu vou manter essa mulher
em controle clínico regular. O que é melhor para a abordagem dessas mulheres? Os estudos mostram que a abordagem dessas mulheres, principalmente os casos de endometriose profunda, é melhor realizada em locais onde eu vou ter equipes multidisciplinares, onde eu vou ter no centro decisório a mulher com seu ginecologista, mas tendo o apoio de equipe cirúrgica, de especialistas em fertilidade, nutricionistas, especialistas em dor, inclusive grupos de apoio de pacientes e até algumas terapias complementares, como medicina chinesa, acupuntura, homeopatia, entre outras. Mas no centro disso está a mulher discutindo com seu ginecologista a melhor abordagem para a sua endometriose, para a sua dor, para a sua fertilidade. Que na abordagem dessas mulheres é fundamental levar em consideração a individualização do tratamento como centro de idade e paridade, como fatores fundamentais na individualização, os sintomas e os tratamentos prévios, a presença de massa pélvica, que se há suspeita de malignidade, eu vou precisar de um diagnóstico, outros fatores que podem levar à dor e à infertilidade, o risco-benefício de cada procedimento, o expertise da equipe, se essa equipe deve ser uma equipe multidisciplinar experiente, e, obviamente, os custos. A gente leva em consideração que a endometriose é uma doença crônica, benigna, então eu vou maximizar o tratamento clínico, evitar procedimento cirúrgico repetido, lembrar que a doença tem uma supressão temporária, que eu não tenho cura definitiva, então a perspectiva é de acompanhamento a longo prazo. Que todos os problemas que as mulheres com endometriose apresentam são relacionados à doença e não necessariamente somente aos implantes. Então, os tratamentos são centrados na resolução da queixa da paciente, não necessariamente na remoção das lesões. Que o tratamento ele deve ser individualizado, feito por uma equipe multidisciplinar com foco na qualidade de vida dessas mulheres. E eu vou deixar aqui um recado de um mineiro que eu gosto muito, de Guimarães Rosa, que em termos da abordagem e tratamento das mulheres, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, para essas mulheres, o que é importante? Pensar endometriose. É mulher, tem história de dor, pense em endometriose, faça avaliação, acredite na dor, converse, oriente. Pensando nisso, nós desenvolvemos na Faculdade de Medicina, com o trabalho dos alunos do projeto de extensão, uma página no Facebook, outra no Instagram, nós temos uma outra página na internet, com o objetivo de educar as pacientes sobre sintoma, sobre as diferentes abordagens e as novidades e pesquisas em endometriose, obviamente respeitando todas as recomendações do Conselho Federal de Medicina para o uso de mídias sociais. Queria ainda deixar uma informação, que eu sou editora-chefe da Women and Health, que é uma publicação internacional da Taylor & Francis, uma publicação americana, centrada em saúde da mulher, e que desde que eu assumi como editora-chefe em janeiro, nós temos feito algumas movimentos para aumentar a divulgação científica de boa qualidade e prestigiar os alunos e residentes, e por isso nós colocamos recentemente a possibilidade de publicação de relatos ou séries de caso, e nessa modalidade de publicação é obrigatória a participação de pelo menos um aluno de graduação ou residente. Então, se vocês têm interesse, acessem o site, vejam as normas e publiquem os casos ou as séries de casos que considerarem relevantes. Muito obrigada pela oportunidade.